Sentem-se, irmãos, porque eu vou contar a minha história sobrenatural. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu desde já gostaria de pedir desculpa, porque a minha voz, ela parece de criança. Eu já recebi bastante insulto, já riram muito da minha voz. Mas mesmo assim eu resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês, porque eu acho que tudo que Deus dá pra gente, tudo que a gente tem de despertamento para nós, a gente tem que passar para frente, né? Eu também peço desculpa se eu falar alguma palavra errada, porque eu não sou uma pessoa muito estudada, né? E desculpa pela minha ignorância das palavras. E também pela demora, porque eu não consigo falar rápido. Para mim, quando eu falo, parece que eu tô falando rápido, mas na verdade eu demoro muito para falar rápido. Depois eu vou tentar editar para ver se eu consigo acelerar a minha voz para ir mais rápido, mas se eu não conseguir, vai ficar assim. Então, irmãos, tudo começou quando, assim, desde quando eu me conheço por gente mesmo. Eu vim de uma família evangélica já. Meu pai não era. Meu pai, quando casou com a minha mãe, ele não era. Ele nunca foi, ele nunca gostou. E até hoje, eu tenho 35 anos, até hoje ele nunca quis ir para a igreja. Mas a minha mãe sempre, desde quando eu nasci, ela já era e ela é até hoje evangélica. Então, vivia uma vida normal, sempre ia na igreja, sempre ouvia as pregações, desde pequenininha, nunca entendi nada, mas eu ia, minha mãe não deixava a gente ficar na salinha, então eu ficava no culto mesmo, não entendia nada, mas essa era a minha vida. Então, assim, minha mãe sempre levou a gente para a igreja, sou eu e mais 2 irmãos. E aí, foi passando o tempo, foi crescendo. Quando eu fiz 11 anos, aí a minha mãe começou a falar assim: filha, agora você não... Olha, daqui a pouco, quando você chegar nos 12 anos, você não vai ser mais inocente. Então começa a se preparar agora. Começa a ver o que você quer para sua vida. Porque quando você completar 12 anos, você vai ter que se decidir. Ou você batiza, ou você escolhe não se batizar. Só que se você não se batizar, você não vai fazer parte de Jesus Cristo. Então, se você não se batizar, se você morrer, você vai ir para o inferno, porque você já não vai mais ser inocente. A minha mãe, irmãos, ela sempre pregou desse jeito, é o jeito dela, então é muito radical. Eu lembro que eu ficava olhando assim para ela e falava: eu ir para o inferno? Por quê? Acha? Mas ela sempre falava isso para mim: ó, você tá com 11 anos, você vai fazer 12, tá perto, né? E eu nem... Sabe, irmãos, com 12 anos eu era muito inocente mesmo, eu era muito criançona. E não ligava pelo que ela falava, eu achava sempre que era um exagero. E então, assim, nunca aconteceu nada comigo para mim ficar pensando que realmente ela pudesse estar certa. Mas, irmãos, tudo mudou quando eu fiz 12 anos. Completei 12 anos e esqueci do que ela falava para mim. Mas eu lembro que lá atrás a minha mãe sempre falava assim para mim, ó, não só para mim como para meus irmãos: se alguma coisa um dia acontecer com vocês, vocês dizem assim: o sangue de Jesus tem poder. E eu lembro que isso ficou na minha mente. Eu não sabia por que um dia eu teria que falar isso, se isso seria verdade real, mas ficou na minha mente. E quando eu completei 12 anos, eu esqueci do que a minha mãe falava, que eu teria que me batizar. Eu até ia na igreja, mas nunca quis me batizar. E aí aconteceu o quê? Eu, eu depois de 12 anos, passou-se alguns meses, eu fui brincar na casa de uma amiga minha, muito amiga mesmo, que morava na mesma rua que a minha, só que ela morava na esquina. E minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava e os meus 2 irmãos também trabalhavam. Então, para mim não ficar sozinha, às vezes em casa, eu ia na casa dela. E tudo começou quando a gente estava brincando muito mesmo na casa dela. E começou assim, dar uma moleza, um sono. Aí a brincadeira também foi ficando chata. Eu falei: olha, fulana, eu acho que eu vou embora. Ela: você vai? Vou. E o que você vai fazer lá na sua casa? Eu acho que eu vou dormir, que eu tô ficando mole, eu tô ficando com sono. Ela: então vai. E isso era tarde. Era no período da tarde. Eu não lembro o horário certo, mas eu lembro que era tarde. E aí eu peguei e fui pra minha casa, não tinha ninguém.
Só que eu lembro que eu cheguei e falei, nossa, mas eu vou dormir, eu tô sozinha. Medo, sabe, irmãos? Medo. E aí eu falei, mas mesmo assim, eu tô com tanto sono que eu vou dormir assim mesmo. E aí eu entrei. Minha casa era simples, 5 cômodos. E eu peguei e entrei. Só tinha uma porta, eu peguei e entrei. Fechei, tranquei, mas abri as janelas e fui pro quarto onde dormia praticamente assim, eu e os meus irmãos. E era uma beliche, então eu dormia na parte de cima da beliche e meu irmão dormia embaixo. E na parte de cima, atrás, tinha minha janela, simples, a casa era humilde, enfim. E aí eu peguei e deitei, e eu deixei a janela bem escancarada. E eu peguei e deitei. Quando eu deitei olhando para a porta. E na hora que eu deitei, eu fechei o olho, eu sinto um medo, não sei te explicar, uma coisa estranha. Na hora que eu fechei o olho, eu falei que eu não vou dormir não. Aí eu abri para me levantar e para me descer. Quando eu percebo que eu não consigo me mexer. E aquilo eu levei um susto muito grande, porque só o meu olho mexia. E eu falei, e eu lembro que eu só podia pensar, eu falava, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E eu fazia um esforço tão grande, irmãos, tão grande para mexer a minha mão, tentar mexer o meu corpo, pelo menos o dedinho, e eu não conseguia. E aí eu falava, o que que tá acontecendo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não consigo me mexer, e agora? E agora? E ai, Senhor, que a minha mãe chegue, que meu pai chegue, ou que os meus irmãos cheguem para me ajudar, porque eu não consigo levantar, meu Deus, o que está acontecendo? E um medo muito grande. Quando de repente eu escuto assim, Andréia. E eu falei, graças a Deus, é minha amiga, tá lá fora. Ai, Senhor, muito obrigada. Tomara que ela entre, porque aí ela vai me ver nesse estado, ela vai conseguir me ajudar. Ai, meu Deus, que ela entre, porque eu não consigo nem responder, meu Deus. E aí ela falou de novo, Andréia, e eu não podia responder. Mas aí eu só pedindo a Deus na minha mente que ela entrasse. E aí ela entrou, percebi que eu escutava passos dela entrando. Eu, graças a Deus, ela entrou. E quando ela passou pela porta, meu coração se encheu de alegria. Quando ela passou na porta, passou ela, mas ela deu uns 3 passos e se transformou em um bicho horrível. Quando ela se transformou naquele bicho horrível, aquele bicho se aproximou de perto de mim e ficou a um passo de mim. E eu paralisada em cima da beliche, olhando para aquela coisa e com o coração assim. Pensa no medo, irmãos. Pensa naquele filme de terror que você já assistiu, que você fala, meu Deus, esse eu não consigo assistir, de medo, de pavor. Eu lembro que eu sentia tudo isso e mais um pouco. É inexplicável. E eu queria muito gritar, eu queria muito correr, eu queria muito chamar minha mãe, mas não podia fazer nada. E eu lembro que, assim, eu comecei a olhar pelos pés, comecei pelos pés. E na hora que eu olhei pro pé, irmãos, eu vi que era um pé de cavalo. Era um monstro mesmo, era um pé de cavalo, perna de cavalo, e fui subindo o meu olho, porque eu não podia mexer mais nada no meu corpo, só com o olho mesmo. E eu olhei assim a barriga de cavalo. E quando eu terminei assim de subir mais para cima com o meu olhar, eu vi fumaça, uma nuvem preta. E eu creio que hoje é o próprio Deus que não permitiu que eu visse o rosto, porque tudo aquilo já para mim já era um pavor muito grande. Então imagina se eu conseguisse ver o rosto. Mas eu lembro que aquela coisa ria, mas um sorriso tão maligno, tão sinistro. E aí eu comecei a pedir para Deus, falei, meu Deus, eu chorando, mas não saía lágrima, eu gritando, mas não saía voz. Eu lembro que eu falei assim, eu lembro que naquele pavor me veio o que minha mãe tinha falado. E aí eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E quando eu falei na mente, aquilo virou uma fumaça. Puf, sumiu. Na hora que sumiu, na mesma hora eu me mexi. Quando eu consegui me mexer, eu dei um pulo daquela beliche e saí correndo. Nem fechei a porta da minha casa. Corri para a casa da minha amiga para falar o que tinha acontecido. E ela olhou para minha cara e simplesmente riu.
E eu apavorada, eu falei, mas é verdade, olha, é verdade. E a mãe dela falou assim, Andréia, você deve ter comido alguma coisa antes pra dormir. Sempre quando a gente come alguma coisa antes, a gente fica com pesadelo mesmo. E eu falei, não, eu não comi nada, eu não comi nada. E assim, eu assim, falando pra elas, queria que elas acreditassem, mas elas não acreditaram. E eu fui embora muito triste. Mas eu esperei assim, com ansiedade, a minha mãe chegar, porque minha mãe iria me entender. E quando a minha mãe demorou para chegar, mas quando ela chegou, chegou um pouquinho à noite, aí eu chamei ela e conversei com ela. Falei, mãe, aconteceu isso, isso, isso. E ela olhou pra minha cara e falou, filha, eu te avisei, você não é mais inocente. A partir de agora você começa a ver que você não é mais inocente. Jesus existe, mas o diabo também existe. E você precisa tomar uma decisão na sua vida. Com 12 anos, a criança não é mais inocente. E aí depois eu vou contar outros relatos, porque não ficou só nesse, porque eu não me batizei, eu não fui para a igreja, mas eu lembro que eu fiquei muito atemorizada. Primeiro fato, que eu gostaria de uma observação. Na verdade, hoje em dia, a criança ela amadurece muito rápido, menos até de 12 anos. Tem testemunho no meu canal que conta que tem crianças que têm menos de 12 anos de idade já estão no inferno. Eu acredito porque tudo vai questão da sua mente, de você ser consciente ou não. E com 12 anos eu não era, com 11 anos eu não era. Minha mãe, por mais que minha mãe me alertasse, eu não era. E eu fazia muitas coisas e eu não tinha consciência do pecado, por mais que minha mãe falava. Mas quando eu completei 12 anos, assim como ela falou, assim aconteceu. Mas hoje em dia, tem crianças que conseguem desenvolver já consciência desde pequeno. Por quê? Porque, infelizmente, tem adultos que influenciam, tiram toda a pureza da criança. E a criança começa desde pequenininha, muitas das vezes, ver uma coisa pornográfica, ver uns vídeos. Enfim, tem várias maneiras que pode tirar a inocência de uma criança. A gente sabe que hoje em dia tem. Dizem que na África, em algum lugar da África lá, as crianças começam muitas das vezes cedo para magia, com 6 anos. Então, eu creio, irmãos, que com 12 anos, na verdade, é melhor com 12 anos você já querer se decidir para batizar. Porém, é, diante de Deus, eu creio que é muito de consciência. Então, se uma criança de menos de 12 anos já tem a consciência, quero Cristo, quero viver para Cristo, então deixa se batizar, sabe? Explica para ela a seriedade e deixa batizar. Eu penso assim, porque tem crianças hoje que são menos de 12 anos, já comete crime, já faz coisas terríveis, e tenho certeza que se essas crianças que cometem coisas terríveis morrer e ir para o inferno, se morrer, vai para o inferno, porque Deus trabalha muito na consciência, né? Ele olha, ele enxerga se a criança tem verdadeiramente a pureza ou não. Não é verdade, irmãos? Eu acredito assim. Então, esse é o meu primeiro relatos. Eu gostaria que vocês deixassem alguma opinião de vocês, o que vocês acham, sem ofensa, irmãos. A paz do Senhor Jesus, fique com Deus e até o próximo relato.